pessoal, Atlético 1, Avaí 1. A rodada, ela estava entre o horrível e o maravilhoso para o Atlético, principalmente depois do empate da Chapecoense, mas ela acabou ficando nesse meio termo dos empates, porque o Atlético poderia estar numa situação mais delicada, poderia estar numa situação bem melhor, mas não vai nem para um lado nem para outro, não fica nem a 4 nem a 1 ponto do G4, fica a 3 pontos do Goiás, que é o quarto colocado na classificação. Mas perde uma chance daquelas, que quando a gente falava sempre em 5 vitórias do Atlético, né, para atingir 63 pontos, uma delas, obviamente, era essa sobre o Avaí. Mas o Atlético, mais do que qualquer coisa, não teve organização para ganhar o jogo. Primeiro porque o Atlético toma um gol quase infantil. Né, o gol do Avaí é muito bonito, não pela finalização do João Vitor, que foi na gaveta, sem chances para o Santos, mas é um escanteio batido devagar, rasteiro e no meio da área. E ninguém vai na bola, absolutamente ninguém vai na bola. E a bola acaba sendo sobrada ali para a jogada ensaiada do Avaí, que fez 1-0. E o Atlético claramente não se preparou para isso. Até pela montagem do time, com o Odair Hellmann, o Pedro Moreno estava no banco, porque o Odair estava suspenso, o Atlético se montou para pressionar, jogar o Avaí nas cordas e fazer 1-0 rápido. Até conseguiu pressionar no início do jogo, não criou chances muito claras, mas dominava o jogo. Só que na primeira avançada real do Avaí, 1-0 para os catarinenses. E aí o Avaí se assentou no jogo e começou a explorar os espaços que o Atlético dava. Como o Atlético apoiava muito com os dois alas, tinha Dudu e Zapelli vindo de trás, mas também numa visão ofensiva, ficavam apenas os 3 zagueiros, às vezes, contra os 3 do contra-ataque, né? O Marquinhos Gabriel, um dos homens de extrema, e mais o Kleber do Avaí, o Atlético ficou vulnerável. Mas aí também estava naquele vamos lá, e esse vamos lá talvez seja o resumo tático do Atlético do jogo. O Atlético nunca foi organizado no jogo, foi muito no vamos lá. Vai todo mundo pro ataque, tenta um monte de coisa, cruza na área, né? O Atlético cruzou sei lá quantas vezes para a área do Avaí e teve algumas chances no primeiro tempo. O Luiz Fernando talvez tenha perdido a principal delas. E quando volta o Atlético, já com o Julimar e com o Mendonça, o Atlético rapidamente consegue o pênalti, e aí, de novo, o mérito individual do Viveiros, que consegue o pênalti, sofrido por ele mesmo, feito pelo Eduardo Brock, e depois ele próprio converte e empata o jogo, faz seu primeiro gol na arena, inclusive. Mas o Atlético, apesar de dominar, apesar de ter algumas chances, uma claríssima com o Julimar num rebote do César numa jogada do Viveiros, e 2 boas defesas do César em chutes do Mendonça, para o domínio que o Atlético teve, para a pressão que o Atlético buscou fazer, o Atlético teve poucas oportunidades reais de gol. E deu muito campo para o Avaí contra-atacar. O Avaí teve algumas chances de contra-ataque que também não soube explorar. E aí, vai somando isso ao nervosismo e aquela história de empilhar atacante, num dado momento, parecia que o Atlético nem sabia o que fazer direito, né? Porque entra o Allan Kardec, poderia ter até entrado antes, entrou os 43 do segundo tempo, antes entrou o João Cruz, no lugar do Leozinho, que era um escape pelo lado. Eu não consegui entender essa troca do Leozinho pelo João Cruz, mas o Atlético não conseguiu fazer o gol e o Atlético fica numa situação mais complicada. Se a gente continuar com aquela conta dos 63 pontos, que é até mais garantida, a média está um pouco mais abaixo do que isso, o Atlético vai ter que somar pontos fora de casa. Tem 3 jogos fora e 3 jogos em casa. O primeiro deles fora, justamente o clássico com o Curitiba. E se o Atlético vencesse o jogo, iria mais seguro para o clássico. Agora entra no Atletiba com a necessidade também de vencer. E é claro que vai ser um grande jogo no domingo no Couto Pereira. Esperamos um grande jogo. Mas o Atlético vai ter que encontrar de novo o que perdeu. Um encaixe, principalmente do seu meio-campo. Para mim é um erro a escalação do Dudu como homem de meio, né? Ele poderia ter jogado nada o Luiz Fernando e o Patrick começado como em outros jogos. Mas aí são coisas do Odair Hellmann, que tinha encontrado um jeito de jogar. E nas últimas 3 partidas, passou a borracha nesse jeito de jogar. Resultado? 2 derrotas, 1 empate. E o Atlético perdeu uma grande chance de encostar no G4. Um abraço.